Os valores moral e ética, professor Gildo Monteiro, filosofia do terceiro ano A, B e C. Para pensarmos nas diferenças entre ética e moral, devemos recorrer primeiro à raiz etimológica dessas palavras. Ética deriva da palavra grego ethos, que quer dizer caráter. Ela era realizada para representar os modos de agir de uma pessoa, ou seja, suas ações e comportamentos. Uma variante de ethos era a palavra ethos, que significa costumes, e pode ser aplicada à sociedade. O termo latino que designa ethos e mores, de onde retiramos a palavra moral. Basicamente, ética é o comportamento individual e refletido de uma pessoa com base em um código de ética ou de conduta que deve ter aplicabilidade geral. É chamado de ética o campo da filosofia que se dedica a entender e a refletir as ações humanas, ações morais, e a classificá-las enquanto certas ou erradas. Por isso, podemos dizer que ética é uma espécie de filosofia moral. Moral é, por sua vez, o costume ou o hábito de um povo, de uma sociedade, ou seja, de determinados povos, em tempos determinados. A moral muda constantemente, pois os hábitos sociais são renovados periodicamente de acordo com o local em que são observados. O que é moral? A moral é uma espécie de conjunto de hábitos e costumes de uma sociedade. A moral, em geral, faz-se de acordo com a cultura de um local, em um determinado espaço de tempo. Normalmente, alguns elementos da sociedade influenciam na informação, como a religião, o modo de vida da sociedade, o acesso em que a sociedade tem à informação e ao uso que as pessoas de determinado recorte social fazem da informação. A moral normalmente é exposta sobre preceitos e, muitas vezes, expressa como normas de proibição e permissão. É comum ouvirmos a frase: Fulano atentou contra a moral e os bons costumes. Isso porque a moral é uma espécie de norma de conduta social que indica algo que é certo ou errado naquela sociedade. Devido ao caráter cultural e subjetivo da moral, algo que é permitido em uma determinada moral pode ser proibido em outra. Apesar de várias normas morais representarem-se, elas são muitas vezes diferentes, porque as sociedades construíram diferentes modos de vida. Aquilo que uma sociedade convenciona como moralmente incorreto pode ser classificado como um tabu. Exemplos de moral. Como o comportamento moral é modelado social e culturalmente, ou seja, os tabus e as permissões morais vão sendo moldados de acordo com o desenvolvimento social dos povos. Nesse sentido, vários traços do comportamento humano modificam-se, pois são relativos. Alguns exemplos de moral podem ser encontrados nas seguintes relações: normas de conduta em relação ao sexo ou à sexualidade. A moral, por sofrer influência da religião, pode tratar o sexo ou a sexualidade de diferentes maneiras. Em sociedades politeístas antigas, como a grega e a romana, o celibato não era estimulado, ao menos para os homens, como é nas sociedades ocidentais cristãs, que se formaram a partir do crescimento do cristianismo na Idade Média.
Como a religião cristã baseia-se nas ideias do pecado original e de que o afastamento dos pecados é necessário para a obtenção da graça divina, a moral incorporou a proibição do sexo fora do matrimônio como norma, daí derivar o tabu quanto à prática do sexo que não seja uma prática reprodutiva e que não tenha obtido a bênção divina da Igreja. A homossexualidade também é um tabu nas culturas judaico-cristã e islâmicas, por conta dos preconceitos dessas religiões. Mas, na Grécia Antiga, a homossexualidade era um elemento cultural comum da sociedade, baseado inclusive no ato teopatriarcal daqueles povos que tendia a colocar a mulher no simples lugar de fêmea reprodutora, incapaz de oferecer a plenitude espiritual a um homem. Tratamento à mulher. O domínio dos homens nas relações sociais com as mulheres é antigo. O que chamamos hoje de patriarcado é a marca desse domínio que, durante milênios e até hoje, colocou a mulher em posição social inferior. Se pensarmos que, até a década de 1930, as mulheres não votavam na maioria das potências republicanas e que, ainda hoje, as mulheres são negados certos direitos básicos, como a liberdade de ir e vir e de se expressar com base em preceitos morais, podemos tomar como exemplo de norma moral o tratamento dado às mulheres. Hoje, a ética tem o dever de desmascarar e derrubar esse antigo regime que subjuga o tratamento com a inferioridade das mulheres. A escola, pelo certo e pelo errado, ou pelo bem ou pelo mal, nos livros Genealogia da Moral, Além do Bem e do Mal, a filosofia alemã de Friedrich Nietzsche tenta destruir e desconstruir a imagem que a nossa sociedade tem dos valores morais, afirmando que essa visão está demasiadamente entorpecida pela moral cristã. Segundo o filósofo, a gênese dos valores morais tem dado a certa de nascimento, apesar de parecerem algo que sempre foi dado ao estiver aí. O filósofo também do peso da escolha por uma ou outra ação que pode implicar o bem ou o mal, mas faz questão de deixar claro que esse peso moral, que é considerado correto hoje, nem sempre foi aceito ou valorizado pela sociedade. Segundo Nietzsche, os valores morais vigentes na modernidade enfraquecem e desvalorizam o que há de mais fortalecedor no ser humano é a sua natureza animal. O que é ética? Ética é o que diz respeito à ação quando ela é refletida, pensada. A ética preocupa-se com o certo e com o errado, mas não é um conjunto simples de normas de conduta com a moral. Ela promove um estilo de ação que procura refletir sobre o melhor modo de agir que não abale a vida em sociedade e não desrespeite a individualidade dos outros. Em ética prática, o filósofo australiano Peter Singer destaca e refuta 4 pontos que ele considera que não se implica a ética, apesar das pessoas insistentemente considerarem tais pontos característicos do que seria a ética. Não é um conjunto de normas em relação ao sexo. Isso cabe à moral.
pois a primeira é uma questão individual que, se afeta a sociedade, diz respeito a uma má conduta do indivíduo e não ao sexo em si. Singer diz que os mesmos problemas de má conduta de um indivíduo em relação ao sexo podem ser aplicados ao ato de dirigir um carro. Se ele é responsável e, com suas atitudes sexuais, atinge apenas a si mesmo, ele não está atingido fora do que a ética prediz. Do mesmo modo que uma direção segura é responsável e não afetaria a sociedade. Não é uma bela abstração teórica e inequívoca na prática. Pensar que a ética é uma utopia porque a maioria das pessoas não age de acordo com ela. É falso. Se a ética não for aplicável na prática, não há o porquê de ela existir. Não faz sentido apenas quando, em contexto religioso, a ética é uma prática reflexiva que deve nortear as ações cotidianas dos indivíduos, tanto em contextos religiosos quanto fora deles. Não é a relativa, ao contrário da moral, que é subjetiva. A ética tenta expressar um conjunto de práticas que devem ser consideradas corretas por toda a sociedade, apesar de haver um contexto de ação individual. O indivíduo ético deve procurar fazer com que o que é o correto. E isso não é um traço subjetivo, é individual, mas está dentro de um contexto. A ética é, portanto, a reflexão moral acerca da ação. A ética que vai garantir as ações de pessoas, a correção moral, sendo que, muitas vezes, uma ação moralmente ética pode não se enquadrar na moral de uma determinada sociedade. Por exemplo, se um país que segue a lei islâmica, uma mulher cometer adultério, ela pode ser condenada à morte por apedrejamento. Isso faz parte de uma moral daquela sociedade, mas não é eticamente correto. Se uma situação hipotética, alguém salva uma mulher prestes a morrer daquela maneira, essa pessoa está atentando contra a moral, mas está agindo certo, de acordo com a ética.